Olá amigos, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pedido aí que fizeram com relação a como é que eu observo um gráfico antes de operar, antes de entrar numa operação baseada naquele gráfico. E espero aí também que seja de ajuda para que você também possa explorar o ativo da mesma forma antes de você poder realizar qualquer tipo de negociação. Primeiro de tudo, a gente precisa vencer o impulso de querer logo entrar numa negociação. Principalmente isso foi o que mais me afetou no começo. Eu queria estar participando constantemente do mercado, fazendo ali, a gente chama, usa o termo boletando, e isso a gente precisa combater. Por quê? Porque se a gente não combate, a gente acaba entrando em más operações, ou então nós não vamos ter feito um quadro completo, correto do ativo antes de nós negociarmos, e nós queremos evitar esse tipo de situação, tá? Então você deve ter como regra negociar em ativos dos quais você está acompanhando diariamente. É bom você entrar num ativo que você tem um fundo histórico dele, que você já vem vendo como esse ativo vem se desenvolvendo, tá? Para que você não cometa o erro de entrar numa negociação errada. Eu vou pegar aqui como exemplo do Euro-USD. Eu vou abrir aqui ele no TradingView. O TradingView é a melhor ferramenta para você ter uma visão geral, porque ele é bastante aberto, ele tem uma flexibilidade bem legal de você aumentar, diminuir, coisa que você não tem muito no MetaTrader. Agora no TradingView você tem essa facilidade, tá? Tire um tempo para você olhar para o ativo, não ficar aqui já procurando operações. E quando você for fazer isso no ativo, sempre procure, na primeira vez que você entrar, olhar o diário dele, como é que ele está se comportando no diário. Como vocês podem ver, eu vou tirar aqui esse indicador, o Super Trend, que eu já falei aqui sobre ele, mas reparem, ó, olha a quantidade de anotações que eu faço no ativo no decorrer dos dias. Aqui a gente tem meses para trás, né, de anotações. Olha esse bloco aqui, quando eu operei bastante o EURUSD, essa recuperação, porque havia uma possibilidade de ele fazer um movimento mais agressivo, no sentido de ele buscar aqui uma correção maior, né, dele fazer esse movimento aqui. Então foi uma época que eu acompanhei bastante o EURUSD, e ele não fez. Essas anotações vão te ajudar a você saber em que direção está indo o mercado. Esses termos aqui que vocês estão vendo anotados, né, BOS, o CH aqui, o choque, tudo são termos do Smart Money, dos quais nós já falamos no canal. Então se você não viu ainda lá a playlist de Smart Money, volte, estude ela, porque gente, o Smart Money, ele te diz a direção do mercado, hein? Uma coisa muito incrível. Só de olhar aqui, eu consigo ver que o mercado ainda é um mercado de baixa, né? Ele está caindo, o EURUSD está caindo. E no diário, tá todo mundo esperando uma correção, porque ele caiu muito, ele chegou a fazer um fundo histórico aí, emparelhando até, ficando um pouquinho até mais abaixo do valor do dólar. Então uma coisa aí que mexeu com toda a economia, mas o Smart Money vai te dando essas dicas. Uma outra coisa, então vamos por etapas, né? Eu gosto de traçar linhas assim, para a gente ver o movimento. Isso aqui tem tudo a ver com as ondas de Elliott. Eu ainda não falei no canal porque eu estou aprendendo esse conceito de ondas de Elliott, e eu quero trazer para vocês quando eu tiver um conceito melhor, ou um eliotista, tá? Até se algum eliotista estiver assistindo o canal, te convido a trazer os conceitos aqui para o nosso canal, tá? Para o pessoal todo aprender também cada vez mais essa técnica. Mas é importante você traçar ali os canais que estão acontecendo, qual é o movimento, tá? O Super Trend que nós já falamos aqui, ele é bem legal porque ele vai mostrar a direção. No caso aqui nós sabemos que está em queda. Quando é que vai mudar a queda? Quando houver o rompimento dessa linha aqui, tá? Repare que a linha aqui ela começou a ficar reta, isso é um bom sinal. Pode ser que esteja vindo aí uma acumulação no EURUSD, para depois ele vir fazer uma tentativa de briga nessa região. Então o TradingView já nos deu esse relatório completo.
de como o ativo pode se comportar, então ele pode sim sofrer uma correção e ele vir procurar esse nível aqui. Se ele vai passar esse nível, aí já é outra história, mas ele pode vir tentar testar esse nível aqui superior, que já daria ali vários pips, né? A gente tá falando de diário, o diário aí tá no 1008, aqui 102, falando de 2.000 pontos, então já é uma operação bem legal para a gente poder acompanhar. Então a gente pode esperar aí um momento de compra no EURUSD para acompanhar essa correção. Tá? Mas a gente acabou de falar que o ativo está em queda. Como assim compra, né? Não é qualquer momento que a compra aparece, porque se a gente compra de qualquer jeito, pode ser que o ativo ele comece a continuar, né, a sua tendência de correção, fazendo quedas maiores, e aí vai a questão de nós aguentarmos essa queda, se nós vamos estopar ou se nós vamos ficar com drawdown, aí vai da margem que você tem disponível, tá? Mas falando aqui do Smart Money, voltando, né, depois da gente traçar as linhas, colocar aqui o indicador Super Trend, beleza, eu já sei que é uma região de queda, então vou desativar aqui o Super Trend e eu vou olhar um pouquinho para as minhas marcações de Smart Money. Em especial, temos duas aqui que aconteceram no decorrer dos dias, são duas muito parecidas, são essas aqui. Primeira é essa, aqui, onde nós tínhamos um impulso, o preço vinha subindo, ia fazendo ali order blocks, e continuando a tendência de alta, até que houve um choque aqui em cima. Isso aqui é mudança de sentimento, depois da mudança de sentimento foi ladeira abaixo, tá? Então quem percebe essas mudanças de sentimento no diário, a gente está falando de 8.000 pontos. É muita coisa. Isso aqui já é um toque para quem opera swing trade, né? Mas a confirmação principal foi aqui, nessa região. Por quê? Porque houve a perca do último impulsionamento e aí a liquidez ela se inverteu. Antes era subida, agora virou descida. Tá? Então isso aqui foi o primeiro sinal de que o mercado ia começar a ser um mercado vendedor, e foi o que aconteceu. Toda vez que o preço se aproximou dessa região de inversão de liquidez, ele foi defendido e novas quedas aconteceram. Reparem aqui nesse outro ponto, alguns dias depois, que aconteceu exatamente a mesma coisa. A mesma coisa, a gente teve um impulsionamento, parecia ali que o mercado ia reagir e de novo houve a inversão de liquidez e uma queda mais profunda. Então a gente entende aqui pelo Smart Money que nessa região tem muita atividade institucional, né? Pessoas podem estar carregando, instituições podem estar carregando vendas até agora nessas regiões aqui e ainda estar faturando. Então é um mercado vendedor, pelo que nós observamos aqui. Ok, depois de a gente ver aqui no diário, entender que o mercado ainda continua em queda, a gente pode até verificar, né? De repente essa queda pode continuar a ser mais impressionante. A gente tem que tomar esse cuidado, nunca imaginar que a reversão ela vai acontecer no momento que a gente está operando, né? A gente sempre espera a reversão, mas nem sempre ela vem da maneira como nós queremos, tá? Mas depois de a gente observar aqui o diário, porque agora a gente não tem mais fundo, né? O EURUSD, se a gente for olhar aqui para trás, acabou o fundo, a gente não consegue mais ver ponto de liquidez de instituição, não tem. Agora é uma queda constante. O que a gente pode aproveitar são as pequenas correções para a gente entrar no movimento. Mas se a gente agora pode jogar num time frame menor, né, 4 horas, 1 hora, e começar a observar se tem algum sinal de mudança de sentimento para uma reversão, tá? Então aqui a gente teve aquele segundo ponto que nós comentamos, que foi a inversão de liquidez, né, na segunda região, houve a inversão. E o que nós vemos acontecendo ainda? Nós vemos os CTS aqui sendo montados, a continuação de tendência
sendo montada de queda. Tá? Aqui a gente teve um impulsionamento, foi um order block também de queda. E aqui a gente observa o CTS sendo renovado, porque ainda houve uma queda, mas uma queda já não tão expressiva. Então isso aqui, esse ponto que nós vemos exatamente nessa região, ele pode nos trazer uma informação valiosa. Então a gente precisa observar como é que o preço ele vai se comportar, principalmente se ele voltar a testar essa região. Então vale a pena nós observarmos qual vai ser o movimento daqui por diante. Principalmente porque o que a gente entende aqui? Aqui foi o último impulsionamento, o último order block. O que a gente aprende no Smart Money? Se perder essa região aqui, ou aliás, né, como é queda e vai agora subir, se ganhar essa região aqui do order block, se o preço ele vem, por exemplo, e ele viola essa região, então aí pode acontecer o choque, que é a mudança de sentimento. Aí é muito provável que haja alguma correção e o preço procure continuar a patamares maiores, tá? Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ter paciência, eu preciso esperar um pouquinho, eu preciso esperar o preço andar para poder imaginar o que pode acontecer. Quais são as regiões que me interessam? Essa região me interessa, eu quero ver se o preço vai voltar a testar aqui, se ele perde ou não esse fundo. Se perder esse fundo, eu entendo que o preço vai continuar assim caindo, porque ele vai fazer aí um novo CTS, uma nova continuação de tendência, então ele vai continuar em queda, ou eu quero esperar e ver se ele vai tocar essa região aqui. Se ele tocar essa região, eu vou esperar alguma outra correção e vou entrar comprado na negociação. Tá? Isso eu estou vendo tudo em 1 hora. Para quê? Porque para diminuir os ruídos e para que eu possa levar essa negociação mais adiante. Então eu analisei no diário, voltei para 1 hora. Agora, se você quiser fazer uma análise numa hora, aí você vai para os 15 minutos, vai olhar demais com um olhar mais próximo dos candles e tentar visualizar o que está acontecendo. Mas comprar de forma precipitada nessa região aqui agora, falar assim, eu vou comprar aqui, eu vou vender aqui, é perigoso, porque a gente não está vendo ainda a negociação acontecendo. Principalmente porque existe uma liquidez aqui, desde esse último impulsionamento, porque aqui capturou, né? Essa região aqui já era, a liquidez foi formada aqui, e a gente tem uma boa liquidez formada aqui. As instituições, elas gostam de capturar todas as liquidez para depois fazer um novo movimento. Onde tem mais liquidez é aqui. Então a gente aguarda se vai chegar nessas regiões para essas capturas, e aí então a gente vai entender o que deve ser feito, tá? Se nós observarmos, nós puxamos aquela linha do diário, ela está aqui embaixo. Então o preço ele pode vir a fundos maiores ainda, pode vir sim. E aí ele vai tentar fazer uma nova reação de compra, mas tudo isso vai da nossa observação, tá? Depois dessas observações todas, o que eu vou ficar de olho? Eu vou ficar de olho agora no volume. Vou colocar aqui o indicador de volume. E aí sim eu vou para um time frame bem menor, né? Vou lá para os 15 minutos. E eu vou olhar 5 minutos e eu vou olhar quais são os pontos de volume, onde entrou mais volume. Aqui, ó, nesse candle que nós já falamos aqui dele. Opa, coloquei aqui o errado, show. Nesse candle aqui que nós já falamos dele, olha a entrada de volume, né? Aqui também, ó, teve um volume interessante. Então a gente vai observar, vai observar aí na questão de média mesmo, né, de volume, e vai observar
quando o preço ele atinge um volume maior, porque para ter esses impulsionamentos de instituições tem que ser formados os imbalances, que também a gente explica lá no Smart Money. E para se formar esses imbalances, a gente sabe que são entradas agressivas realizadas no mercado e com bastante contrato, com bastante volume. Então elas têm que acontecer para que o preço possa ganhar uma nova direção, tá? Então essas coisas que nós vamos observar aí para entender, essa é a análise, o quadro que eu formo para poder operar um ativo. Lembrando, não entre num ativo sem você fazer uma análise desse tipo, né? Agora, o que vai ajudar? Quais são as outras situações? A gente observar se vai ter notícias, se é esperado alguma divulgação de algum relatório. Esses relatórios, eles mexem diretamente. Nós tivemos aí na semana passada a divulgação do relatório de juros nos Estados Unidos e vimos o fortalecimento do dólar, a queda das bolsas. Quando vi o dólar sendo fortalecido, eu comprei o dólar contra alguns outros pares, como por exemplo contra o franco suíço, e tive uma negociação muito boa. Então, quando a gente tem essas divulgações de relatórios, a gente acompanha elas, a gente vai entender o que vai acontecer ali e aproveitar esses movimentos. E o TradingView mostra, ó, toda vez que tem essas marquinhas aqui, ó, são divulgações envolvendo o par, por exemplo, aqui os Estados Unidos, a Europa, né, o euro. Então, toda vez que você tiver aqui, você vai, se você até levar ali o cursor, você vai saber, né, clicar ali, ele vai falar do que se trata, ele vai mostrar também, por essa barrinha, qual que é o impacto que vai ter na moeda. Então, a gente, ó, por exemplo, isso aqui, né, é um impacto forte. Então a gente precisa ficar atentos a esses dias, como por exemplo aqui, ó, dia 22 de julho, vai ser um dia que podemos dizer que o bicho vai pegar no mercado, né? Então a gente precisa ficar atento a tudo que vai acontecer, aos estoques de óleo, de combustível, o que vai acontecer no mercado para saber que direção ele vai tomar, tá? Lembrando que o nosso Market Data Alertas, ele avisa sobre essas notícias com 1 hora de antecedência, com 30 minutos de antecedência e com 5 minutos ali, 3 minutos antes de acontecer. Então é muito bom, a gente teve uma movimentação muito boa no ouro essa semana, só por observar o Market Data Alertas com as notícias que ele trouxe. Ok? Então esse é o quadro geral, respondendo aí a pergunta do pessoal, que eu faço antes de negociar um ativo. Depois que eu tiver todo esse quadro, é trabalhoso? É trabalhoso, mas é ele que vai dar direção para mim saber se eu vou fazer uma compra ou uma venda. Valeu!